Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me. Oh Senhor Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Tu és tremendo. Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Tu és poderoso, tu és soberano. E eu te agradeço, meu Pai, porque nesse dia o Senhor cuida de mim e de você que está vendo e ouvindo esse vídeo. Deus está te enxergando. Deus está te vendo. E hoje eu tenho uma pergunta especial para você. Como que você acha que Deus te enxerga? Como que você acha que Deus te vê? E junto com essa pergunta, eu quero colocar uma outra pergunta para nossa reflexão. Como que você mesmo se vê? Quando você se olha no espelho, o que você enxerga? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, grandioso, infinito amor do Pai, a consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que você tem, possui, sobre as pessoas que te rodeiam, que você ama. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Que você seja abençoado, que as suas coisas sejam todas abençoadas, para a honra e glória do nosso Senhor. Que você seja próspero, curado, sarado, feliz. É o que eu desejo para você em nome de Jesus. Como que você se enxerga? Como que você se vê? E como que você acha que Deus te enxerga? Sabe, nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas têm uma autoestima muito baixa. As pessoas, elas não se acham merecedoras de uma vida mais digna, mais próspera. Nós estamos vivendo numa época onde a sociedade nos ensina que muitas vezes ter muito é errado. E muitas vezes nós nos valorizarmos é arrogância. Mas eu queria que você meditasse comigo essa noite, esse dia, nessa tarde, não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Eu queria que você meditasse comigo como que você se enxerga como pessoa e como você acha que Deus te enxerga. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, nós lemos o seguinte: vocês, porém, são geração eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nesse versículo nós já podemos ter uma ideia de como Deus nos olha, como Deus nos enxerga. Sabe, nós precisamos ter a consciência de que nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu o nosso físico, Deus nos deu capacidade de raciocínio, para que junto a Ele nós possamos fazer qualquer coisa. Nós vemos na Bíblia pessoas que foram extremamente sábias. Nós vemos no nosso mundo hoje a evolução da tecnologia, das coisas que tudo que você olha à sua volta é tudo evoluído, é tudo muito. As coisas complexas, hoje nós já alcançamos. A medicina teve um avanço muito grande, ou seja, nós somos extremamente capazes. E na maioria das vezes, nós nos enxergamos como pessoas que não têm condição, que não são capazes, que não podem chegar a disputar em situação de igualdade com outras pessoas. A sociedade ela nos colocou num patamar onde nós nos nivelamos por baixo. E Deus nos vê de uma forma totalmente diferente. Deus nos vê como pessoas capazes, inteligentes, aquelas pessoas que buscam sabedoria de Deus, que buscam andar nos caminhos de Deus. É assim que Deus nos enxerga. É interessante que eu estava ouvindo uma pregação agora há pouco e eu achei muito interessante o pregador falar que Deus não nos olha pelas nossas dificuldades, pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas. Deus nos olha por aquilo que nós significamos. A coroa da criação de Deus somos nós, os seres humanos. Você já parou para pensar quão complexa é a sua cabeça, o seu cérebro, o funcionamento do seu coração? Como que os seus neurônios, né, os seus nervos, eles se comunicam, transmitindo energia, eletricidade para poder fazer com que seu corpo se movimente. Você já parou para pensar o quão complexo é o nosso corpo? E muitas vezes nós nos olhamos no espelho e nós pensamos que nós não valemos nada, que nós não alcançamos nada. E tudo isso porque o mundo de hoje coloca isso sobre a nossa mente, essas ideias
principalmente daqueles que não nasceram em berço de ouro, daqueles que não nasceram abastados em termos de dinheiro. Ah, você nunca vai conseguir concorrer com uma pessoa rica, uma pessoa que estuda em escola tal, em faculdade tal. Mas quando Deus olha para nós, ele vê a igualdade, as mesmas condições, o mesmo nível de inteligência, de raciocínio, de capacidade. No livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, nós lemos assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esses são os planos de Deus para nós. Sabe, muitas vezes nós nos limitamos às migalhas que o mundo nos oferece. Muitas vezes nós nos limitamos aos prazeres que esse mundo nos oferece. E nós não nos atentamos que Deus tem planos muito melhores e muito maiores e muito mais altos para as nossas vidas. Muitas vezes nós nos contentamos em sair para uma balada, encher a cara, voltar para casa bêbado e achamos aquilo o máximo. Arriscando a nossa vida, às vezes dirigindo embriagado, e achamos aquilo o máximo. Às vezes nós achamos que uma noitada de orgia é o que é o máximo para a nossa vida. Prazeres desse mundo. Eu mesmo, antes de entregar minha vida para Jesus, quantas vezes eu achava que o maior prazer, a melhor coisa que eu poderia fazer na minha vida era sentar numa churrascaria e comer até não aguentar mais. O prazer da glutonaria, o prazer da comilança. Como que você se enxerga quando você se olha no espelho? Você se enxerga uma pessoa capaz? Você se enxerga uma pessoa realizada? Você se enxerga uma pessoa feliz? No livro de Romanos, no capítulo 8, versículos 28 e 29, nós lemos assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, ou seja, Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos enxerga como seus filhos. E se Deus nos enxerga como seus filhos, isso quer dizer que nós somos seus herdeiros, herdando juntamente com Cristo tudo aquilo que o Pai tem. Nós precisamos entender
que nós somos muito mais do que aquilo que pensamos sobre nós mesmos. Nós temos capacidade de fazer muito mais do que aquilo que nós achamos que temos capacidade. Hoje Deus está dizendo para mim e para você: permita que eu lhe mostre os meus planos que eu tenho ao seu respeito. O que eu tenho planejado para a sua vida. Entregue a sua vida para mim e permita que eu te mostre o que eu tenho planejado para você desde o ventre da sua mãe. Sabe, eu já falei isso algumas vezes, mas nós não somos projeto do nosso pai, nós não somos projeto da nossa mãe. Por mais que a nossa concepção tenha sido planejada, ou talvez não planejada, por mais que a nossa concepção tenha sido por querer, ou talvez sem querer, mas nós somos projeto de Deus. Deus sempre nos quis. Deus nos planejou com cuidado de colocar em cada lugar as coisas que nós seríamos e podemos ser. Basta que a gente tome uma atitude de ter a Deus na nossa vida e permitir que Ele trabalhe em nós. Sabe, nós precisamos mudar a nossa forma de nos enxergar. Nós precisamos olhar para Deus e perguntar para Ele: Pai, como que o Senhor me enxerga? Qual a visão que o Senhor tem de mim? Uma das coisas que a gente mais faz de errado é nos rebaixar, é achar que nós não temos condição, que nós não somos suficientemente capazes de alcançar alguma coisa. E por causa disso, nós ficamos vivendo, e eu digo novamente, ficamos vivendo de migalhas, ficamos vivendo daquilo que nós conseguimos com o nosso próprio esforço. Sendo que Deus está esperando só uma atitude nossa, um passo de fé da nossa parte, para que nós possamos usufruir daquilo que Ele tem preparado para nós. No livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5, nós lemos que porque Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Mais uma vez, nós lemos que nós somos filhos de Deus. Através de Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós confessamos os nossos pecados, confessamos que Jesus veio ao mundo em carne, em sangue, que Jesus morreu na cruz e ressuscitou por nós ao terceiro dia, e mandou o seu Espírito Santo para andar conosco, nos conduzir.
A partir desse momento, nós somos feitos filhos de Deus. Precisamos mudar a nossa forma de nos enxergar. Precisamos mudar a nossa forma de nos animar para a vida. Sabe, muitas vezes nós andamos desanimados porque nós não vemos perspectiva naquilo que nos é apresentado naturalmente. Mas nós esquecemos que nós temos um Deus sobrenatural, um Deus maravilhoso, um Deus que pode transformar a nossa vida e nos colocar em lugares que nós nunca pensamos estar. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos diversos exemplos de que isso aconteceu. Nós vemos José saindo de escravo e depois preso para ser o governador do Egito. Nós vemos Davi sair de um pastor de ovelhas para chegar a ser rei de Israel. E são diversos outros exemplos aonde Deus olha para a capacidade e aquilo que a pessoa representa e não para suas falhas. Davi cometeu um grande pecado. Ele adulterou, assassinou o marido da mulher que ele adulterou. Mas no final de tudo, Davi é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Porque não importa a sua falha, a partir do momento que você se arrependa e entregue a sua vida verdadeiramente para Deus, o que importa é o total das coisas que você faz. No livro de Salmo, no capítulo 17, no versículo 8, nós lemos assim: Protege-me, meu Deus, como a menina dos teus olhos, e esconde-me à sombra das tuas asas. Demonstrando como Deus cuida de nós, como Deus olha para nós e quer nos pegar como filhos, cuidar de nós como filhos. No livro de Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo 8, nós lemos assim: O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Eu queria te chamar hoje para que você meditasse nessa palavra e que você tomasse uma atitude de fé, um passo de fé em direção a Deus, pedindo a Ele que cumprisse na sua vida os propósitos que Ele tem para você, para mim. Que seja feito na nossa vida a vontade de Deus e não a nossa. Que Deus faça com que a gente nos enxergue como Ele nos enxerga. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, meu Deus maravilhoso, possa pegar essa palavra dos ouvidos daqueles que estão me ouvindo agora e possa levar ao coração, Senhor, fazendo com que essa semente frutifique, Pai, com que a Tua palavra frutifique. Senhor, que essas pessoas possam mudar a forma como elas se enxergam, Senhor, a forma como elas se veem. Que essas pessoas possam, principalmente, meu Pai,
passar a amar a elas mesmas, para que a partir daí elas possam amar ao próximo como a si mesmas, cumprindo o seu mandamento, Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Meu Deus maravilhoso, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço porque o Senhor tem colocado a sua mão poderosa sobre a vida de cada um daqueles que tem ouvido, visto esses vídeos, Pai. Tem transformado a vida dessas pessoas. Eu te agradeço, meu Deus, por me dar a honra, o privilégio de poder pregar a sua palavra e ser parte dessa obra, Senhor. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Mude a sua forma de se enxergar. Chegue diante do espelho e diga para você mesmo: você é filho de Deus. Você foi criado por Deus para prosperar e para viver uma vida abundante. Lembre-se, prosperidade não é ter muito de uma única coisa. Prosperidade é ter o suficiente de tudo e não ter falta de nada. Isso é ser próspero. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, sobre a sua família, aqueles que te rodeiam, sobre tudo aquilo que você tem. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Dê o seu ok, o seu joinha, o seu gostei, o seu like. Assine o canal. Mas, mais importante que tudo isso, seja um missionário de Deus. Pegue esse vídeo, mande para todos os seus contatos, para que eles possam também refletir nessa palavra e mudar a sua forma de se enxergar. Sabe, uma coisa que eu aprendi na minha caminhada: em nada me importa o que as pessoas ao meu redor pensam ao meu respeito. O que realmente importa é o que Deus pensa sobre mim. Abreijos para você. Até o próximo vídeo.